Olá, boa noite. Estamos aqui na programação do mês do Yoga na Academia Confluência e hoje na nossa terceira live, não é? Do programa. Hoje nós vamos compartilhar, eu vou trazer algumas reflexões que não são novas, mas que merecem um espaço para pensar, para sentir, para observar se faz realmente sentido ou não e contribuir com educadores, com pais, profissionais da área da educação, pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, com o tema Yoga como uma pedagogia do ser mais humano. Oi, Rosália, boa noite, super bem-vinda. Oi. Bem, então, considerando pedidos de alunas, de mães, de pais, de estudantes da área da pedagogia, e também um desejo meu, né, de multiplicar mais as experiências, os saberes, os estudos que eu tenho feito, né? Oi, Adriana, boa noite. Sobre o impacto e a importância da prática de meditação e de yoga com crianças, jovens e adultos, como a gente vem conversando aqui desde a primeira live, né? Então, considerando todos esses aspectos, ai, Rosália, que bom, você é uma fofa, né? Abraço grande para você, viu? Muito bom estar aqui também recebendo você. Então, considerando, né, as minhas experiências, as minhas práticas pessoais, práticas enquanto educadora, observando o meu percurso, né, pessoal e profissional, e essa vontade de multiplicar as experiências, me fez pensar numa série de artigos em parceria com o site Eu Sem Fronteiras. Para quem não viu, né, para quem não conhece, não acessou ainda, eu tenho uma coluna no site Eu Sem Fronteiras, o Antônio também, né, o Antônio Carlos, e vários temas, dos mais diversos temas. E o último tema que a gente lançou foi uma série sobre transformação consciente, uma série com 7 artigos. E esse mês, né, eu estou lançando uma série de artigos, eu ainda não sei o número de artigos, né? Mas estou lançando um artigo em parceria com Eu Sem Fronteiras e a série se chama, então, Meditação e Yoga Lúdico na Educação. E esse é o mote, é o assunto do nosso encontro de hoje, tá bom? Então, quais são os objetivos, né? Por que desenvolver essa série de artigos e de reflexões para que esses saberes eles possam permear, chegar até várias pessoas, né, que vão sentir que faz sentido para elas. Então, o objetivo é inspirar profissionais da educação, pais, na prática de, entre aspas, auto e cuidado com crianças, jovens, adultos de maneira lúdica e criativa. Então, vamos olhar o cenário? Qual é o cenário que nós estamos vivendo no mundo atualmente? Eu conheci um historiador, antropólogo e historiador, aliás, ele foi uma modinha ali em 2020, quando a gente estava no momento, assim, no ápice, né, no auge da pandemia, e participando de um curso, eu conheci
esse historiador, esse antropólogo, e comecei a ler, a entender, buscar entender um pouco mais, né, as reflexões que ele traz sobre o mundo, sobre o cenário do mundo atual. Olá, tudo bem? Oi, Su. Oi, Lia. Bem-vindas, boa noite. Então, ele é membro do Instituto para o Futuro. O nome dele é Jamais Cássio. E um ano antes da pandemia, ele já vinha trabalhando uma série de pesquisas com um grupo multidisciplinar no Instituto do Futuro, para entender as relações sociais, as relações humanas, e não apenas as relações da economia, de desenvolvimento dos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Mas o foco dele era entender como as relações humanas estavam se dando na contemporaneidade, né? E aí, ele disse num artigo que foi publicado no final de 2019. Oi, Fê, tudo bem? Obrigada, viu, Fê, pela presença. Então, no finalzinho de 2019, ele publica um artigo e ele diz assim: o mundo mudou, nós entramos na era do caos. E aí ele vai discorrendo sobre o cenário da vida cotidiana vivida lá naquele momento. Então, observando os diversos setores da sociedade, ele percebeu que as relações humanas e a vida em sociedade, ela está alicerçada atualmente em 4 eixos ou 4 pilares. São eles o pilar da fragilidade, da ansiedade, da não linearidade e da incompreensibilidade. Isso no final de 2019. Com o advento da pandemia, esses pilares eles se intensificaram. Eu acredito que cada uma de nós viveu e talvez ainda esteja vivendo um pouco, né, os reflexos dessa pandemia que não finalizou, que não acabou, em termos de fragilidade, de ansiedade, o que será amanhã, o amanhã, não é? O que será da vida, quais meus sonhos, eu vou investir, não vou investir, vou mudar de carreira, não vou mudar de carreira. Não existe nada linear, tudo é uma espiral. E incompreensível. Então, cenas que a gente viveu e que nós estamos vivendo, seja no nosso país, seja no mundo, cenas em que a gente se depara e diz assim: como assim o ser humano conseguiu ter determinada atitude? Não nos é compreensível, né? É difícil. A gente tem uma dificuldade para compreender como determinadas ações, atitudes aconteceram e estão acontecendo. E mais, ele diz que aquilo que era incerto, era uma incerteza, passa a se transformar em ansiedade. E aí acontece o seguinte: a gente tem uma dificuldade de compreensão das relações de causa e de efeito, a sensação de estarmos à deriva, sem rumo, ela é muito forte. E o medo surge e paralisa as nossas ações. A gente passa a viver de uma maneira ansiosa. Existe o descontrole emocional, a insegurança, a não aceitação do diferente. E existem N exemplos que a gente pode trazer aqui em relação a não aceitar aquilo ou aqueles que são diferentes de nós. As relações humanas, elas estão frágeis. Uma vírgula colocada de maneira
equivocada pode gerar uma guerra entre duas pessoas, entre nações, entre ideologias, filosofias, não é? E eu tenho ouvido muito a seguinte expressão: cada um interpreta do jeito que quiser. Será que é assim? Né? Eu tenho ouvido muito isso em alguns ambientes de trabalho. Essa é a sua interpretação, não é a minha. Mas será que eu paro para ouvir, para analisar, para receber o que está vindo e usar um filtro, não é? Baixa autoestima, e tudo isso vai impactar no quê? Na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar. E o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano de crianças, jovens, adultos e também aqueles que estão na maturidade, né, na melhor idade, todos são impactados nesse cenário. E aí o meu link com esse trabalho, com essa pesquisa desse antropólogo, é muito de observar a educação formal e a educação não formal. Durante o momento, né, durante a fase que a gente viveu de pandemia, 2020 inteiro, né, o ano de 2020 inteiro e metade de 2021, eu desenvolvi muitas ações online. Cursos mais livres, mais abertos, e também ações com professores da rede pública, atividades online. Gente, está passando um avião, eu sempre digo que é rota de avião aqui. Então ele está passando, faz um barulhinho, já está indo embora. E também atuei, né, e continuo atuando no terceiro setor, com educação de crianças e jovens no terceiro setor. Então, a educação, que já tinha demandas extremamente complexas, difíceis, não é? Considerando política pública, não política pública, enfim, todo o contexto estrutural da educação no nosso país, o contexto histórico, o contexto cultural, tudo isso já era muito difícil. E hoje, né, 4, 5 meses depois do retorno às atividades presenciais, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu observo é a necessidade primeira de cuidar do ser, do cuidado daquele ser que está na nossa frente, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que nós estamos com um sorriso no rosto. E essa comunicação de sentimentos, de expressões, de desejos, é algo que precisa de profundo cuidado, de profunda nutrição. E muitas vezes eu me pego refletindo, me observando e dizendo para mim mesma num diálogo interno, através da meditação, será que isso é pessoal? Será que um determinado comunicado, uma determinada fala, uma determinada atitude que é direcionada a mim e que me impacta, que me deixa chateada, que me deixa triste, será que isso é pessoal? Ou será que o interlocutor, né, aquela pessoa que está se comunicando comigo, ela tem alguma demanda que ela não consegue perceber muito bem, muito claramente, e na fala, a fala vem carregada, às vezes, né, de muitos sentimentos, né, de muitos sentimentos de angústia, de medo, de insegurança, de ansiedade. Agora, vamos fazer o quê?
E também me ponho a pensar quando a minha fala e a minha comunicação também pode estar carregada de ansiedade, de insegurança, de fragilidade, não é? Então, diante desse cenário caótico, então para tudo, vamos explodir o planeta Terra, vamos acabar com tudo? Não. Nós temos caminhos de saberes ancestrais, de saberes originários, como nós conversamos na primeira live e na segunda. Oi, Si, tudo bem? Nós temos caminhos, nós temos memórias, nós temos uma história que precisa ser resgatada. E essa história, esse caminho, esse percurso é o do cuidar. E aí eu trouxe a definição, porque eu gosto muito disso, né? Eu gosto de pesquisar a etimologia das palavras. Então, etimologicamente, a palavra cuidar vem do latim cogitare, não é? E aí, nas traduções, ao longo do tempo, houve a supressão da letra G, né? Cogitare da letra G, e a conversão do oi em ui, chegando próximo da palavra, então era cogitare, chegou próximo da palavra cuidar. E o que significa cuidar? É pensar. É pensar num objeto, é pensar numa pessoa, é pensar num relacionamento, é pensar no autocuidado, no autodesenvolvimento, em tudo que faz sentido. E, sobretudo, é zelar pelo bem-estar, ocupar-se de, tratar de, sustentar, nutrir. Então, nós precisamos, essa é a minha experiência pessoal, hoje é a minha experiência pessoal, profissional, de que o exercício do cuidar, a reflexão sobre o cuidar, o sentimento sobre o cuidar é essencial para que a gente zele, e zelador não é dono, zelador é o cuidador, para que a gente zele do nosso bem-estar e das relações humanas, para que a gente consiga também reconhecer quais são as relações humanas que precisam continuar a serem nutridas e quais delas não fazem mais sentido e que, portanto, eu honro, agradeço, me despeço dessas relações que são e que foram mestres, malmestras, e sigo o meu caminho com profundo entendimento, com profunda autocompreensão e autoconhecimento. E aí a gente vai chegar no cerne aqui do yoga como pedagogia do ser. E aí trago também, e a Adriana trabalhou em uma das quintas do Não Saber, a Adriana trouxe o Leonardo Boff, né? E ela trouxe a reflexão sobre cuidar. E aí eu selecionei aqui um pensamento do Leonardo Boff, que ele diz assim: ele afirma que existe uma outra vertente etimológica que explica a palavra cuidar, que também advém do latim, coera, significando na nossa palavra portuguesa cura. Então, ambas as raízes apresentam a atitude de colocar atenção, que é diferente de tensão, sobre algo. É mostrar interesse. E cuidar significa ter responsabilidade sobre alguém.
E quem é esse alguém? Esse primeiro alguém somos nós. Então, se eu não cuido, se eu não zelo de mim, do meu corpo, da minha vida, da minha saúde, das minhas emoções, da minha espiritualidade, como eu posso zelar pelo outro ou pelos outros? Muito bem. Ele afirma ainda que o cuidado emerge da importância da existência de alguém para o sujeito. Ou seja, a gente cuida das pessoas que são importantes para nós. E aí eu vou fazer um recorte aqui para contar uma experiência que eu tive semana passada. Eu saí do meu trabalho, de um deles, e eu estava esperando o transporte público para vir para casa. E o transporte chegou super lotado. Eu falei, não, eu não vou, né, nesse transporte que está muito cheio. E aí eu caminhei um pouco mais, andei, né, dei uma boa andada ali no bairro e para chegar num outro ponto de ônibus. Uma caminhadinha de 10, 15 minutos, dependendo do passo, né? E aí foi muito interessante porque na hora que eu fui atravessar, eu não atravessei na primeira faixa de pedestres, eu fui para a segunda faixa de pedestres e atravessei. E de repente tinha uma senhora ali na calçada, com uma sacola, um semblante assim, sabe, assim, de muita preocupação, um semblante assim, né, o rostinho dela com um semblante de sofrimento, de angústia. E aí eu atravessei, fui andando e ela fez um sinal com a mão. E eu olhei para ela e ela falou, moça, por favor, eu queria falar com você. Eu fui até ela. Eu falei, ai, pois não, né? Olha, eu tenho o meu bebê, ele tem 6 meses. E ele tem um problema digestivo, né, de refluxo. E eu preciso comprar uma mamadeira. Mas essa mamadeira na farmácia custa R$90. E nessa lojinha aqui, a mamadeira custa 43. Gente, eu não parei para pensar. Eu não parei para pensar, eu não entrei no julgamento. Eu entrei na loja, pedi para ela escolher a mamadeira e falei para ela, é um presente para o seu filho. Vai com Deus, alimente o seu filho. Eu fui para um lado, ela foi para outro, ela agradeceu. Minutos depois, eu falei, gente, mas que coisa mais interessante, né? Porque a gente tem visto tantas pessoas precisando de apoio, de ajuda nas ruas, não é? Pedindo comida, não é nem dinheiro, é comida. E quando eu vi aquela mulher ali, não teve julgamento. Eu segui o fluxo e falei, tudo bem, vamos lá. Ainda conversei com ela na loja. Então, será que a gente só cuida de quem é importante pra gente, de quem tá perto, de quem a gente conhece? Não é? Eu fui para um evento também, há umas semanas atrás, num final de semana, num teatro, e o transporte passou pelo centro da cidade. E como impacta ver os nossos irmãos ali, né, no frio, sem alimento. E eu não estou aqui discutindo o aspecto político, não é nada disso.
aspecto político, partidário, não é isso. Eu estou trazendo o aspecto do humano, o princípio do humano. É a importância que o humano tem para mim, tem para nós, não é? E voltando aqui para o Boff, Leonardo Boff, antes mesmo de o sujeito pensar o cuidado, ele já existe. O cuidado existe como algo a priori. É natural. A gente não pensa. Mas quando a gente pensa e organiza, é bem melhor, né? Possibilitando a sobrevivência. Então, aquela mulher, ela estava ali, de uma maneira tranquila, sem escândalo, fez um gesto e falou: eu vou tentar, porque é a sobrevivência do meu filho. Eu vou tentar, eu vou chamar essa mulher, vou dizer para ela da minha situação, eu vou tentar. Não é? Então, é esse aspecto do cuidado, não é? Que independe de gênero, que independe de classe social, que independe da conta bancária, mas é algo que está no âmago do ser humano. Cuidar significa nutrir e zelar a sobrevivência do outro. E aí Boff, então, finaliza esse trecho que eu selecionei, que o cuidado independe de qualquer outro aspecto, porque ele se constitui em algo que nos torna, que nos dá a condição humana. Então, diante desse cenário, diante de tudo que nós estamos vivendo, os atores, os trabalhadores, os profissionais da área da educação, evidentemente que de outras áreas também, mas o meu recorte, a minha experiência é diretamente com profissionais da educação, a comunidade escolar, as famílias, as organizações sociais precisam de práticas educacionais, de práticas pedagógicas que sejam nutridas com um olhar de integralidade, de conexão, multidisciplinar, para que esse zelo do cuidar, esse zelo pelo bem-estar, ele se dê de pessoas para pessoas, das pessoas com os ambientes, com os materiais desses ambientes e, sobretudo, facilitar, impactar, nutrir, favorecer vínculos para curar relações humanas fragilizadas. E desse ponto de vista, então, eu observo que a prática de meditação e de yoga com as crianças e com os jovens é como se fosse um jardim. Um jardim que precisa ser cuidado, que precisa que a gente retire as ervas daninhas, que a gente pode, né, uma árvore, uma planta, que a gente coloque adubo. Algumas plantas, algumas árvores vão precisar de uma quantidade maior de água, outras menos. E a prática de meditação e de yoga com as crianças é exatamente isso. São práticas que vão ajudar a nutrir a essência desse ser humano que está em desenvolvimento humano, que está em desenvolvimento pessoal.
E não é nada, sabe? Surreal, não é show. É sentar, é ficar em pé, é caminhar, é sentir quem você é, o seu corpo, as suas emoções, quando você para prestar atenção na sua respiração. Quando se promove práticas em que o toque vai acontecer no corpo do outro, mas tem uma forma de tocar, tem um jeito de tocar. Adriana dizendo, e o educador precisa de formação para desenvolver essas práticas. Muito bem, Adriana. Estamos desenhando, né? Além aqui das práticas da academia, Adriana e eu estamos desenhando aí algo bem legal que vai surgir, mas não vou contar agora. Por quê? Porque o educador, os profissionais, eles precisam ser cuidados. Então, os profissionais são cuidados, são ouvidos, acolhidos, com espaço de escuta e fortalecidos, eles conseguem levar para a sala de aula, para os espaços onde existe educação e cultura e no ambiente familiar, práticas integrativas, milenares, que vão trazer o quê? O reconhecimento do cenário, como nós fizemos no início. O cenário é esse. Então, a gente vai explodir a terra, vamos fazer uma boa poupança, bem gordinha, bem poderosa, e aí a gente compra um lote lá em Vênus, lá em Marte. Será que é por aí? Então, ao invés de migrar de país para país, agora a gente vai migrar. Agora a migração é planetária, a gente vai para outros planetas. Eu até acredito que muito lá na frente, talvez isso até se dê, mas acho que não é o momento ainda. Mas tudo é bom, porque essas pesquisas, esses movimentos geram novos saberes que podem impactar positivamente a saúde e a cura, não é? Então, olhar para esse humano através dessas práticas. Eu me refiro à meditação e yoga, à arte, à brincadeira, à música, à contação de histórias, o trabalho com mandalas. São práticas milenares, ancestrais, que trazem esse caminho do zelo para o cuidado. Aí alguém pode me dizer assim, Ana, mas então tá fácil, né? Não, não é fácil. Existem demandas, existe paciência. É um pouquinho a cada dia para a criação de vínculos entre as crianças, comigo. E é muito bonito, né? Há mais ou menos um mês e meio, eu recebi a imagem de uma criança. Oi, Sandra. Oi, Elza. Uma criança que hoje não é mais uma criança, que é um adulto, tirou foto de uns bonequinhos, que a gente trabalhou com bonequinhos, e enviou, né, para uma colega de trabalho, mas voltei. E essa colega enviou para mim. E aí foi muito legal, porque esse jovem, né, esse adulto já, ele disse assim, quantas saudades de estar junto respirando. E o quanto esses bonequinhos ainda me acompanham. Não tô chorando, viu? A minha garganta ainda tá ruim. Então é disso que eu estou falando. O yoga como uma sabedoria, um conhecimento na sua essência, transmitido oralmente, que através das suas práticas
dos seus princípios, da filosofia, da ciência e da arte, nutrem esse ser humano no seu desenvolvimento, aprendendo através do corpo, aprendendo através do equilíbrio sobre si, aprendendo através de respirações a controlar a ansiedade antes de uma prova. O ano retrasado, 2019, uma criança disse para mim: Ana, eu tinha prova na escola. Eu estudei, mas eu estava com muito medo. Eu sentei, pus as minhas mãos nas pernas e eu fiz a respiração. Eu fiz a respiração de olhos abertos, fui respirando, me acalmei. A professora começou, a distribuir a prova, escrever na lousa, aplicar a prova. E essa criança disse: eu consegui sem ficar nervoso. Então, é esse toque, essa sutileza, esse é o zelo do cuidar, das experiências que eu venho tendo, não é? E como eu disse anteriormente, a minha vida ela foi profundamente impactada quando eu conheci e comecei a praticar meditação e yoga. Eu tive muitos insights, muitas experiências nas minhas práticas de meditação, de insights, de intuição, de diálogo comigo mesma, de uma visão mais clara da vida, mais abrangente, do quanto muitas vezes eu estava tentando controlar situações, pessoas, coisas, que não era para controlar, era simplesmente para fluir, me posicionar e fluir. Então esses insights, eles vieram de uma maneira muito forte, e na relação com as crianças e com os adolescentes também. E aí eu trago uma reflexão, um pensamento que cuidar é garantir a manutenção da vida com qualidade. É com qualidade, não é com quantidade. E trago também um professor, ele não é conhecido, ele é um professor, foi um professor de yoga, ele já não é mais vivo. Um professor de uma universidade de Presidente Prudente, isso lá nos anos de 1970, final da década de 60. Um professor universitário que também era professor de yoga. E ele diz o seguinte: a finalidade do yoga, entendendo o yoga com os princípios da meditação, da respiração, de asanas, das posturas, da brincadeira, trazendo para as crianças, da contação de histórias. A finalidade do yoga é harmonizar o ser. Não é fazer com que o ser deixe de ser quem ele é. Porque uma criança que é mais expansiva, mais extrovertida, ela é assim. E o objetivo não é aquietar. O objetivo não é fazer com que a natureza dela não seja respeitada. Mas é promover experiências, práticas e saberes. Olha como é legal a gente brincar, a gente correr dentro de um jogo de yoga. E quando a gente para, que a gente vai entrando para o relaxamento, é surreal. E aí a gente vai para a prática, eles experimentam isso. E depois a gente faz uma roda de conversa para partilhas.
E eles relatam, eu senti o meu coração batendo assim, eu senti a minha respiração, isso desde os menores até os adolescentes, né? E aí o professor, ele indica 6 caminhos que eu cheguei a citar na primeira live. Ele indica 6 caminhos para essa harmonização. Primeiro caminho, compreender as leis e os ritmos da natureza. O amor e o respeito pela natureza. Estudar os ciclos, observar, ter uma relação de zelo e de cuidado profundo com a natureza. Esses dias a gente estava discutindo no trabalho que algumas crianças, a gente fala de meio ambiente, algumas dizem assim, cuidar do meio ambiente é não jogar sacolinha de lixo na rua, porque senão vai para os oceanos e as tartarugas comem e elas podem morrer. É mais do que isso. É aproximar a natureza das crianças e as crianças da natureza. Contemplar, plantar, cuidar, praticar a postura da árvore, saudar o sol, fazer a saudação da lua, a postura do leão, a postura do diamante, o sopro Rá, a respiração do Om, quanto que acalma a respiração do Om. E tudo isso diz respeito à natureza e aos seus elementos, a natureza externa e interna. Disciplina física. E é muito, muito bacana porque disciplina não é rigidez. Disciplina é compreender que as nossas ações no mundo, elas têm um ritmo, elas têm um tempo. Então, por exemplo, se eu me alimento muito rápido, sem mastigar, engolindo a comida e tomando água, qual é o resultado que eu vou ter? Uma má digestão, uma alimentação ansiosa, um esforço maior do meu organismo para que essa digestão aconteça. Posso ter um refluxo, aquela sensação de peso, posso sentir vontade, tamanho desconforto de colocar para fora, posso sentir dor de cabeça, uma série de questões, não é? Então, a prática das posturas, ainda que lúdicas, brincando, trazem essa disciplina. Olha como é, né, fazer a postura do pássaro, como é fazer a postura do cachorro olhando para baixo, quais são as sensações, vamos ficar mais um pouquinho, sente a sua respiração. E a gente vai trabalhando gradativamente essa disciplina que vai se desenvolvendo também. A criança menor é muito mais brincadeiras, os adolescentes a gente já consegue puxar um pouco mais. Disciplina mental e emocional é o terceiro ponto que o professor traz. Através da respiração e da concentração. E respirar e concentrar em movimento também, não só sentado, não só deitado. Silêncio criativo. Esse quarto item, princípio, pilar que ele traz é incrível. Como é viver a experiência do silêncio criativo? Quando eu me coloco no estado presente, prestando atenção aos sons ao meu redor, quais percepções eu consigo absorver de mim e do ambiente? E na prática de meditação, na prática de relaxamento com as crianças e com os jovens, e também com os adultos, os professores, os profissionais, o momento do relaxamento é o ápice desse silêncio criativo, onde o corpo se entrega ao relaxamento, onde se vive o descanso, que a gente pode usar o Yoga Nidra, que é o yoga do sono, mas num tempo menor, dependendo das faixas etárias, reparador.
Eu saio da extroversão, saio da falação, do movimento e gradativamente, seguindo passos dentro da abordagem, eu vou gradativamente saindo da extroversão e entrando na introversão e no silêncio. E eu relaxo, e eu descanso. E quando eu volto, a minha mente, ela está relaxada. Gente, é impressionante que tem crianças que 10 minutos de relaxamento, quando essas crianças voltam, e algumas, né, demoram um pouquinho mais, o rostinho delas, a testa, tem uma leveza, tem uma soltura, porque criança já é assim, né? Mas a partir da prática, essa região aqui, ela fica, sabe assim, aberta, iluminada, liberada, livre. Esse é o silêncio criativo. Não é ficar inventando um monte de coisas. Não é? É claro que para nós adultos a gente pode caprichar mais, fazer as meditações guiadas, aprender a nos guiar através de meditações mais pausadas, de meditações ativas, por exemplo, numa caminhada. A gente já está caminhando para o final. Quinto princípio, concentração. Eu viro o meu olhar, a minha atenção para dentro de mim. E o sexto é a descentração, ou seja, eu levo a minha atenção para aquilo que está fora de mim. A atividade, os jogos, as brincadeiras com os colegas, uma atitude que não foi legal e que a gente pode sentar e falar sobre, e entender como é que a gente poderia fazer diferente. Filosofia do yoga, não é? Então, portanto, as práticas de cuidado inspiradas pela meditação e pelo yoga são caminhos potentes para o desenvolvimento integral, para a qualidade de vida e bem-estar, na sustentação, na constituição, no desenvolvimento de escolas, comunidades, sociedades e mundo mais sustentáveis. Cuidar das relações humanas a partir do eu na relação com o outro. Essas práticas antiquíssimas, elas não são moda. Elas são saberes que, quando a gente começa a se relacionar com essas práticas e com esses saberes, sem expectativas, é possível descobrir um caminho de autocentramento. Mesmo buscando também outros recursos, né, terapias, apoios de profissionais, dependendo do nível de ansiedade, crianças com déficit de atenção. Então, é todo um conjunto de atividades integradas e integrais que vão ajudar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. E aí eu vou caminhando para o final, trazendo uma pesquisa mais antiga e também mais atualizada de um centro de pesquisa, de estudo, de formação de yoga que existe na França. Então, essas pesquisas que foram feitas há muito tempo atrás e que estão sendo feitas atualmente e são corroborados os resultados, crianças que praticam meditação e yoga desde muito pequenas, são crianças que passam a ter um desenvolvimento físico num ritmo mais harmônico. A produção de hormônios, por exemplo, dos hormônios sexuais, entram num ritmo mais adequado da criança. Porque cada criança é uma criança, cada criança tem o seu gene, a sua genética, a sua herança genética.
Mas essas práticas, elas ajudam as glândulas que secretam os hormônios a trabalhar num ritmo mais harmonioso. E isso impacta o desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual de crianças que vão chegando na pré-adolescência e na adolescência. Nós temos grupos de meninas menstruando com 8 anos de idade. E isso tem a ver com alimentação, com a vida acelerada, com tudo isso que a gente está vivendo. E meninas e meninos que praticam meditação e yoga, eles têm um metabolismo que trabalha num ritmo diferente desse mundo acelerado, das agendas corridas, lotadas. E, sobretudo, do contato com os celulares. A tecnologia, ela é uma maravilha. Através dela, nós estamos aqui. Mas o acesso em tempo integral das crianças à tecnologia, inclusive eu postei um vídeo aqui na academia que mostra um pouco, né? O menininho que tem lá uns coleguinhas, as crianças brincando numa casinha na árvore e ele sendo guiado pelo celular. E ele tenta se desvencilhar do celular, mas o celular oferece atrativos para ele que ele não consegue. E num dado momento ele rompe essa relação que ele estabelece com o celular e ele percebe que tem algo muito interessante naquela casa, na árvore, no alto da árvore. E ele vai brincar na casa da árvore. Então, esses movimentos, né? Eu vou brincar na casa da árvore, eu vou usar o celular para estudar, para me divertir. O tempo, essa relação estabelecida com o tempo. E nessa abordagem é um pouco disso, porque tem muito mais, que eu desenvolvo já aí há 8 anos. E por experiência própria, eu compreendo, eu valido, eu acredito que o yoga é uma pedagogia para que a gente torne os seres mais humanos. Não é a única, mas é um caminho. Por isso que eu me esforço, eu trabalho, eu me empenho para que essas práticas estejam em ambientes formais ou não formais de educação. Mesmo ouvindo muitas vezes palavras de desânimo, palavras assim que chegam no coração de uma forma muito dura, mas que eu digo, não, eu sinto no meu coração que esse é o caminho, então eu vou fazer o que eu puder fazer para espalhar essa semente das minhas experiências com yoga e meditação. E para finalizar, eu trago um outro pensador que fundamenta muito a abordagem meditação e yoga lúdico na educação que eu desenvolvi, que é o Carl Rogers, um psicólogo criador da terapia centrada na pessoa. E o Rogers diz, abre aspas, ser o que realmente se é só é possível quando o indivíduo se harmoniza consigo mesmo. Quando a harmonia nele é algo operacional, fecha aspas. Tudo a ver com o que o professor Júlio Maran trouxe, que eu compartilhei com vocês. Tudo a ver com a filosofia, a ciência e a arte do yoga e da meditação. Então, zelar, cuidar e nutrir da harmonia é ir contra a corrente. É o peixe subindo o rio para desaguar, né? Para desovar, é a piracema.
é a correnteza dizendo: isso é bobagem, isso não tem nada a ver, isso é religião e não é. Isso é perda de tempo, isso não funciona. É subir o rio. E é nisso que eu acredito. Porque eu sinto que essa é a minha missão de alma. Então a gente vai finalizando. Quero agradecer a todos, a todas as pessoas que passaram por aqui, no presencial, aqui online. E agradecer também aqueles que porventura estão aqui porque acharam sem querer ou porque alguém compartilhou a live gravada. E se fizer sentido para vocês, compartilha com outras pessoas, tá bom? É uma honra receber as pessoas que podem estar em tantas outras atividades, mais um avião passando. E dedicaram aqui quase 1 hora para estar ouvindo as minhas experiências, as minhas reflexões. Muito obrigada. Eu desejo uma semana abençoada, iluminada para cada um, cada uma. Semana que vem a gente encerra o mês do yoga, recebendo uma convidada que é uma amiga muito carinhosa, a Eliane Bósio. Nos próximos dias eu vou fazer o post aqui apresentando a Eliane para vocês. E reflitam, só sintam. Que o dia do yoga, hoje, o Dia Internacional do Yoga, não é um dia comercial, mas é um convite para que a gente possa se conectar com esses saberes que construíram uma parte da humanidade, principalmente, né, a parte ocidental da humanidade, e que a gente pode se fortalecer muito com essas práticas. E ajudar muitas crianças, muitos jovens, os nossos familiares. Muito obrigada. Namastê e até semana que vem. Tchau, tchau, boa noite.